Já se inscreve no canal e bora pra coletiva do Grêmio. Do problema de saúde de João Pedro. Afinal de contas, é algo grave, algo complicado também para a vida do atleta. Como é que tem sido isso nos últimos dias, nas últimas horas? E o que você atribui também à quantidade excessiva de problemas musculares em diversos jogadores? Como é que a equipe tem tratado esse problema? Obrigado. Bom, boa noite a todos. A gente recebeu com tristeza, né? O João é um atleta importante dentro do grupo, um atleta querido por todos nós, né? E a nossa expectativa é que as coisas se resolvam para ele da melhor maneira possível, né? Então, estamos na torcida, principalmente em oração, né? Que é uma coisa importante para a vida dele. Agora a gente esquece um pouco lá do atleta e pensa no ser humano, né? Que é um pai de família. Então, acho que o grupo hoje está mais unido do que nunca para que o João se recupere, né? E, se possível, volte para a gente o mais rápido possível, né? Então, estamos na torcida. Sobre as questões de lesões musculares, eu acho que isso é uma situação que é recorrente em todos os clubes, né? Todo mundo passa por isso. O campeonato é um calendário apertado, né? Então a gente tem jogos de intensidades muito altas, né? Hoje foi outro jogo, né? A gente praticamente jogou outro jogo em menos de 72 horas, né? Então, questões de lesões musculares acontecem, né? Infelizmente, né? Mas a gente tem trabalhado duro para que isso não aconteça com tanta recorrência, né? E espero que a gente aí no futuro próximo possa estar melhorando em todos esses quesitos e tenho certeza que isso vai acontecer. Tiago, boa noite. Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. Tiago, a minha pergunta é em relação ao que está faltando para a confirmação em casa em termos de resultado acontecer, né? Porque a evolução a gente está vendo. O time apresenta melhor desempenho, os jogadores estão evoluindo individualmente falando, mas o resultado não está acontecendo. Queria te ouvir sobre como é que vocês estão trabalhando para isso acontecer, até mesmo para o torcedor voltar a se fazer presente em maior número aqui na Arena, Tiago. Bom, primeiro eu também queria agradecer ao nosso torcedor que veio hoje à Arena, né? Hoje a gente colocou aí 18 mil pessoas, né, numa quarta-feira, e tenho certeza que domingo nosso torcedor vai lotar aqui a Arena para que nos empurrar em cima do Vitória. Bom, a sua pergunta é pertinente, mas eu vou voltar um pouquinho, né? A gente teve uma semana de Grenal, né? Um Grenal onde todo mundo viu, né, as circunstâncias que foram o jogo, né? O Grêmio sempre tendo que correr atrás, né? Então isso desgastou bastante os nossos atletas, né? Tanto psicologicamente falando quanto fisicamente, né? E é muito difícil você depois de 72 horas sair de um clássico como aquele e você ter um nível de concentração tão alto como foi, né? Mas hoje eu tive que exaltar os meus atletas, exalto o meu grupo, né? O grupo do Grêmio, porque eles foram muito, muito guerreiros e enfrentamos uma grande equipe. Não podemos esquecer que o Botafogo é o atual campeão da Libertadores, né? Um time aí que, enfim, dispensa comentários. E nos 6 últimos pontos que nós disputamos, nós ganhamos 4, né? Então, assim, a evolução, como você mesmo falou, ela está aí. Acho que a equipe vem evoluindo com a chegada dos jogadores. Nós estamos tendo situações de mais criação de jogadas ofensivas, estamos tendo também consistência defensiva, que é importante esse equilíbrio dentro de uma equipe, né? Acho que o professor Mano está conseguindo achar isso, né? E a tendência é que domingo a gente possa também agora ter um dia a mais de descanso, porque contra a equipe do Botafogo nós tivemos um dia a menos de descanso também, isso tem que ser levado em consideração. Então, acredito que domingo, diante do Vitória, nós vamos tentar, com todas as nossas forças, trazer essa tão vitória esperada e confirmar realmente esse bom momento que a gente vem vivendo. Tiago, aqui. Até indo ao encontro do que o colega mencionou anteriormente, essa sequência que o Grêmio não consegue confirmar aqui dentro da Arena, né? O Grêmio tem resultados positivos longe do seu estádio, mas não consegue confirmar diante do seu torcedor, vem oscilando um pouco ao longo desta temporada. E ontem teve um elemento que mexe muito com o torcedor gremista, Tiago, que foi a demissão, ou pedido de demissão, do Renato Portaluppi. Querendo ou não, isso impacta no ambiente do Grêmio. Como que a comissão técnica recebeu isso, mesmo com o respaldo da direção? Como que vocês recebem este fato, que é o Renato livre no mercado e, querendo ou não, a qualquer momento, mexe com o sentimento do torcedor? Não, para a gente não tem impacto nenhum, né? Logicamente que a gente nunca gosta de ver um companheiro de profissão desempregado, saindo dos clubes, ainda mais o Renato, né? Que é um amigo que a gente, né, que todo mundo tem aqui dentro e tem um respeito enorme por ele. Mas para a gente não muda nada, não tem nada, né? Então estamos seguindo o trabalho, fazer o melhor que tem para fazer pelo Grêmio, conseguir os resultados que nos interessam, de colocar o Grêmio o mais alto possível na tabela, né? E chegar lá na 38ª rodada, que o Grêmio tem aí pelo menos os resultados que esperam, trazer o Grêmio para grandes torneios internacionais através desse resultado, né? Que é o que o torcedor espera. Então, para a gente não muda nada, né? Se é a vida que segue e a gente está pensando já no Vitória.
Boa noite, Thiago. Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Thiago, desses 4 em 6, 4 pontos em 6 dos últimos disputados, foram jogos de alta exigência, tu já falasse aí. Um clássico e hoje o jogo contra o campeão da América. Então, quer dizer, poderia só pelos pontos já dizer que estava bom. Só que há um consenso de que o Grêmio não só fez 4 pontos, como o Grêmio fez 2 boas atuações, 2 grandes atuações. Se manteve do clássico para hoje, só não teve o resultado, mas a gente viu o jogo, esse foi um belo jogo. Agora vem um jogo contra o Vitória. Com o Vitória a situação é um pouco diferente. Primeiro, o estádio já vai estar mais cheio do que hoje. O Vitória não é o time aquele que brigue na ponta de cima, está brigando lá na ponta de baixo, e não tem o caráter clássico. Então, a ideia de que o Grêmio contra o Vitória, ele possa ser, ele larga o jogo com superioridade, até pelos resultados recentes, cria uma estratégia diferente para toda a comissão técnica se preparar para esse jogo? Olha, no Campeonato Brasileiro, e eu posso falar para você, eu trabalhei no Vitória, né? Eu sei muito bem como que o Vitória se prepara para os jogos e a força que o Vitória tem. Eu acho que o professor Mano também vai por essa linha, né? Tenho certeza que ele vai por essa linha. É um jogo muito difícil, nós temos que respeitar muito o Vitória, tá? Porque tem uma grande equipe, tem jogadores ali acostumados com jogos grandes, tem agora a chegada de um novo treinador, que é um incentivo para quem está lá, né? Às vezes o cara não vem jogando, o atleta não vem jogando, e agora a chegada de um novo treinador acirra mais essa situação, né? Então pode elevar o nível do Vitória. Nós temos que nos preparar da melhor maneira possível, descansar bastante os nossos atletas, estudar bastante o Vitória, para que sim, no domingo, com o apoio da nossa torcida, que eu tenho certeza que o torcedor vai vir, a gente possa fazer a nossa vitória, mas ela vai vir, eu tenho certeza, de um jogo muito difícil, que nós vamos ter que nos sacrificar de novo, entender todas as nuances que o jogo vai nos oferecer para que a gente tenha inteligência para poder matar a partida, né? Porque hoje nós tivemos 3 chances claras de gol, que vocês puderam ver, a equipe do Grêmio foi a equipe que mais finalizou, nós tivemos mais posse de bola no setor ofensivo do campo, que é uma situação importante, apesar do Botafogo ter uma posse de bola maior, mas no setor ofensivo o Grêmio foi mais presente. E então eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco para saber matar as jogadas nessas criações que nós estamos tendo. Eu achei importante isso, porque os jogos são muito parelhos e sempre são decididos nos pequenos detalhes. Tiago, boa noite. Marcos Souza, do Jornal Zero Hora. Queria te perguntar, Tiago, se essa evolução do Grêmio ela passa apenas pelos jogadores com um nível técnico muito bom, que foram colocados à disposição de vocês, ou se também teve alguma mudança, uma adaptação nas plataformas táticas que vocês trabalhavam, alguns conceitos diferentes. Hoje a gente viu que teve 2 momentos que o Grêmio pressionou alto e rendeu a oportunidade de gol, né? Teve a do Dodi e uma outra no primeiro tempo que eu não me recordo quem finalizou. Passa também assim, por ter essa sensação de que com jogadores mais qualificados é possível ousar um pouco mais, é possível arriscar um pouco mais, marcar mais alto, ou é realmente uma questão do que esses jogadores que ingressaram no time são de um nível que oferece essa qualidade diferente para o jogo? Obrigado. Eu acho que as 2 situações correm lado a lado, né? Quando você tem a chegada de jogadores qualificados, ela com certeza qualifica também a questão tática, né? E dá uma tranquilidade para o professor Mano de poder às vezes arriscar um pouco mais em jogos assim que são muito parelhos, né? Então, por exemplo, com a chegada do Vinícius, com a chegada do Arthur, com a chegada do Marcos Rocha, enfim, são jogadores altamente qualificados, do William, né? E são jogadores também vencedores. Isso é importante para o DNA. O Grêmio é um clube vencedor, né? E você ter jogadores acostumados a ganhar títulos também facilita, né? E, logicamente, também nós temos que exaltar o trabalho do professor Mano, né? Quando você tem uma sequência de trabalho, né? O seu trabalho vai aparecendo, né? Então você consegue colocar situações novas, táticas, você consegue ter variações de jogada, ter variações de várias situações, até mesmo da parte defensiva, né? Que é uma situação que o Mano prega muito, que é o equilíbrio entre defesa e ataque, né? Então, assim, eu acho que essa evolução passa por tudo isso, a continuidade do trabalho, né? E também a chegada de atletas que dão essa tranquilidade para que o treinador possa também mudar e arriscar um pouco mais, dependendo da situação. Aqui, Tiago. Boa noite. Rafael Fávero, do Globo Esporte. Tiago, nos últimos 2 jogos, o Grêmio teve uma alteração na característica, principalmente, até o Mano explicou isso, que foi a inversão do lado agudo do time, que antes era o direito e agora passa a ser o esquerdo com o ingresso do William na equipe. Essa ideia, ela deve ser mantida por vocês nos próximos jogos,
ou foi uma ideia jogar com o Pavon do lado direito, por exemplo, que se adequava mais a esses 2 jogos e vocês podem revê-la para o restante aí do campeonato? Obrigado. Olha, eu acho que vai passar muito pela situação do adversário, né? A questão do William hoje, por exemplo, o William começou por fora, depois ele veio para dentro, né? Vocês puderam observar bem, o Pavon começou pelo lado direito, depois foi para o lado esquerdo. Depende da situação do adversário e como o jogo se apresenta, né? O Mano trabalha com bastante variação nessas situações e os adversários também nos estudam, né? Eles também tentam achar o nosso ponto fraco e tentar explorar isso. E dentro do jogo você tem que ter a leitura, é o jogo de xadrez, né? Você tem que ter a leitura daquilo que o adversário está pensando e aí você tem que tentar anular essas ações ofensivas para que a sua ação ofensiva se sobressaia a ele, né? Então, a escalação de A ou B em determinada posição acho que vai muito em encontro à situação do adversário, como ele se apresenta, e aí sim o Mano monta a estratégia para que a gente possa vencer. Tiago, tudo bem? Boa noite. Queria que falasse sobre a questão de posicionamento do William, porque hoje ficou bem nítido, né? Para a esquerda, depois foi para a direita, e no segundo tempo ficou mais centralizado. Deu para entender que é uma espécie de dosagem para usar ele por mais tempo. Então, eu queria falar sobre essa estratégia com ele, como ele também fica fisicamente, até para o final de semana, porque ele é bem o termômetro do Grêmio, ele sabe a hora de acelerar, a hora de parar. E em cima também o do Marcos Rocha, a questão da dosagem com ele, porque hoje ele saiu quase carregado de campo ali, fisicamente, e estava acabado. E o crescimento do Volpi também, o quanto que ele está crescendo e ajudando nos momentos decisivos, essas 3, por favor. Bom, com relação ao William, né, começar pelo William, é um atleta que dispensa comentário, né, pela qualidade, pela história que tem, né? É um atleta que nós gostamos muito dele, assim, vem nos ajudando bastante. Logicamente que nós temos que cuidar desse atleta, né? Porque acho que nos últimos meses o William não vinha atuando como é o Campeonato Brasileiro, né? Às vezes você jogando quarta e domingo, né, ter uma sequência de jogos. Então, é um atleta que nós temos que cuidar muito bem dele, nós temos que ter uma recuperação, às vezes até um pouquinho diferenciada com ele, para que ele possa estar no campo nas melhores condições. Você observou bem, né? O posicionamento dele também passou muito pela questão do que o Botafogo apresentava, né? Se você pegar bem o jogo, o Botafogo atacou muito com o Vitinho pelo lado direito, né? Então, demandava uma situação da gente mudar um pouquinho a nossa plataforma de marcação para tentar bloquear essa situação e tentar aproveitar o William um pouco mais à frente, né? E, realmente, a situação da dosagem, ela caminha junto com a estratégia, né? Porque, às vezes, para você ter o atleta o maior tempo possível, no caso do William, a gente mudar um pouquinho o posicionamento dele para que ele não precisasse voltar tanto, né, e ter mais força para atacar, também passou por isso, né, você observou bem. A situação do Marcos Rocha é um cara líder dentro do nosso elenco, um cara absolutamente vencedor e que hoje também, assim como o William, nós temos que ter muito cuidado, né, porque já é um atleta com uma idade um pouquinho avançada, né, que demanda um pouco de cuidado na recuperação, é o que nós vamos fazer, né, o Grêmio conta aí com profissionais de altíssimo nível para cuidar dessa área, né? E qual que é o atleta que você falou? E aqui o crescimento do Volpi é uma situação que nos deixa muito feliz, né? O Volpi, além de ser um grande goleiro, também é um líder dentro do vestiário, né? Um cara que se doa muito, trabalha bastante. E hoje ele vem colhendo os frutos do trabalho dele, né? Da resiliência dele, principalmente, né? Então, estamos bastante felizes que o nosso goleiro, além de garantir grandes defesas lá atrás, né? E a gente espera diminuir isso com o tempo, né? Com o nosso equilíbrio defensivo melhorando cada vez mais, mas, acima de tudo, aumentando a moral dele, né? Aumentando a confiança dele, que é o que a gente espera, né? Dele, né? Liderando ali, fazendo grandes defesas quando for exigido. E, graças a Deus, ele foi lá na frente e bateu o pênalti, porque ele trabalha, ele treina para fazer isso, tem a confiança do professor Mano, então a gente ficou bastante feliz com essa subida de produção dele. Boa noite, Thiago. Queria primeiro ver se tu concorda que o Grêmio teve um primeiro tempo melhor que o segundo, e aí, linkando com isso, te pergunto o que a comissão pensou com a entrada de Alisson e Alex Santana ali no intervalo, substituiu o Noriega, e a que tu atribui essa queda de rendimento no segundo tempo, que o primeiro tempo foi bom, o Grêmio criou oportunidades, o segundo tempo foi um pouco mais, cedeu mais a bola para o Botafogo, né? Na verdade, assim, a nossa visão é a seguinte: nós fizemos um bom primeiro tempo, né, na situação de criar as jogadas, talvez até ser um pouco mais agressivo em algumas situações do jogo. E no segundo tempo nós optamos por uma mudança de postura, tá? Foi uma mudança tática, né, que nós fizemos. E aí nós colocamos a equipe um pouquinho para trás, até respeitando essa situação do desgaste físico, porque nós não íamos conseguir suportar
pressionar o Botafogo o tempo inteiro, até porque alguns jogadores estavam com desgaste, que é o caso do Noriega, né? E o caso do próprio Pavon. Então, a entrada do Alisson e do Alex, primeiro que o Alex ele é um jogador de arraste, é um jogador que tem um bom passe, né? Uma situação de chegar na frente. Haja vista que ele quase fez gol aqui no final, né? Na situação dos acréscimos, a bola até chegou a bater na trave, se não me engano, né? No travessão. E a questão do Alisson, porque também ali já estava entrando o Cuiabano, a gente gostaria de colocar uma pressão em cima dele, da situação do 1 para 1, né? Que o Alisson gosta dessa situação. E depois até a gente inverteu o lado e colocou o Oliveira aqui do lado, né? Para manter essa pressão em cima do Cuiabano. Então a estratégia foi pensada dessa forma, né? Para a gente também ter a situação do contra-ataque, porque tanto o Alisson quanto o Alex são jogadores de arraste e ajudam essa situação no nosso contra-ataque. Tiago, aqui. Desde o início do trabalho se falava que o crescimento do meio armador, e aqui pode ser qualquer um dos meios que o Grêmio tem no elenco hoje, se daria através da chegada de um meia lateralizado, um meia ponta que pudesse ajudar nesse processo de criação. Hoje o Grêmio tem o William no elenco, tem atuado por ali, inclusive pelo meio também, mas ele ainda não jogou, de fato, com camisa 10 do lado dele. Existe essa possibilidade? Se estuda isso? Ou existe um outro cenário que talvez enfraqueça o meio campo? Como vocês enxergam essa possibilidade do William atuar junto com, por exemplo, o Cristaldo? Eu acho que tudo é possível, né? Como eu falei anteriormente, acho que agora nós vamos estudar o nosso próximo adversário, que é o Vitória, e aí sim o professor Mano vai achar a melhor estratégia para que a gente possa nos impor em cima dele. Eu acho que o setor de meio campo é um setor importante. Quem conquista esse espaço dentro do campo tem o controle do jogo, né? Acho que tudo é possível, sim, de jogar o William com camisa 10. Acho que tudo vai passar pela estratégia. Pode ser contra o Vitória, pode ser contra outra equipe, né? Então, a gente vai trabalhar para que, no domingo, a gente coloque em campo aquilo que a gente tem de melhor, né? Tanto fisicamente, quanto tecnicamente, taticamente. E a gente conta muito com o apoio do nosso torcedor. Eu tenho certeza que o torcedor vai vir no domingo para que a gente possa fazer uma grande partida e, quem sabe, aí sair com os 3 pontos, que é tão importante para a gente, para continuar nessa boa fase que a equipe vem passando. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.